Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade à palavra que iniciamos no período da manhã, acerca da apostasia. Vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 3. Nós temos lido esta porção aqui, onde Paulo fala com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então ele vai dar alguns detalhes, alguns pontos que antecederão a volta do nosso Senhor, ou que formarão toda a realidade contextual da volta do Senhor. Nós já estudamos alguns pontos, e agora no versículo 13 ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, no grande e poderoso nome de Jesus, o teu amado Filho, mais uma vez, Senhor, abra os teus céus sobre a tua palavra neste lugar e revela-te a nós. Revela para nós, Senhor, a tua mente nesses textos. Nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para tocar a vida da Tua palavra aqui. Então venha, Senhor, de uma maneira extraordinária na nossa mente, no nosso coração, por meio da instrumentalidade da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós iniciamos esse estudo no período da manhã, onde podemos ver o terrível perigo da apostasia. E por que não dizer, este tem sido um sinal evidente de que já estamos dentro da apostasia. A apostasia hoje é uma realidade. A igreja, sim, ela tem passado por um momento escuro, negro, de apostasia, de frieza, de indiferença. Isso se caracteriza sobre muitos aspectos. Por exemplo, a superficialidade e a ignorância na palavra, a falta de uma devoção espiritual profunda, que é marcada pela intimidade com Deus, a falta de compromisso e comprometimento também com o serviço espiritual, a diluição daquilo que é o Evangelho, a graça barata. Eu creio que são muitos pontos que poderia estar aqui considerando sobre o que tem sido a apostasia dos nossos dias. O evangelho de aparência. Porém, irmãos e irmãs, eu tomei aqui a liberdade com vocês de estudarmos Lucas capítulo 15, onde nós vimos a história do irmão do filho pródigo. Aqui em Lucas capítulo 15, dos versículos 25 ao 32. Então vou rapidamente passar em alguns pontos que nós já temos estudado. O primeiro ponto que nós vimos é que este jovem aqui, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, aquele que enquanto o pai estava se alegrando, festejando, regozijando a redenção do seu filho, porque o seu filho que estava morto reviveu. Agora o pai havia tomado aquele bezerro cevado, que é classificado aqui como o bezerro cevado. Aquele filho mais velho estava rancoroso, irado. Ele se recusou a participar da alegria do pai. Ele preferiu ficar lá fora, amargurado. Seu pai saiu para poder
persuadi-lo a entrar e participar daquela festa, participar daquele grande, maravilhoso banquete, porém ele se recusava a entrar. E não só isso, não só se recusou a entrar, como também disse para o pai: há tanto tempo que te sirvo, e nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Ele preferia se alegrar com os seus amigos do que participar da alegria do pai. Esse comportamento desse irmão mais velho caracteriza muito aquilo que é a apostasia dos nossos dias. Essa frieza. Aqueles que preferem viver o cristianismo na superficialidade, na aparência, na periferia. Aqueles que não compreendem verdadeiramente o que é ser cristão. Eles querem ser cristãos nominais, religiosos ou espiritualistas. Isso não é cristianismo. Jesus não veio até a cruz, morreu, tomou o nosso lugar, toda a nossa culpa e condenação, para nos oferecer um caminho medíocre desse. Ele não enviou o seu Espírito Santo para nos habitar, para que fôssemos uma igreja, um povo qualquer, para que nós tivéssemos uma fé religiosa. Então é importante que todos nós saibamos o que é realmente ser cristão, porque hoje o que temos visto e assistido é um cristianismo de aparência, é o evangelho que procura dar certo e não fazer o que é certo, onde os fundamentos são arrancados, e nós colocamos o que? Fundamentos de homens. Passamos a tratar a igreja como se ela fosse uma instituição ou mesmo uma empresa, e o ministério cristão deixa de ser função para ser profissão. Tudo isso tem oferecido para o inimigo um terreno fértil para a proliferação de seitas que se dizem igreja, de comportamentos inadequados que nós chamamos de vida cristã, de mensagens que massageiam o ego, e nós chamamos isso de evangelho, e não é, irmãos. A igreja do Senhor Jesus é o seu testemunho na terra. A igreja do Senhor Jesus é o lugar onde os céus e a terra se encontram. A igreja do Senhor Jesus é aquilo que Paulo chama em 1 Coríntios capítulo 4, a casa de Deus, o lugar onde os céus e a terra se encontram, a coluna e baluarte da verdade. Então nós temos que entender esses pontos. E por quê? Porque vivemos uma hora crucial da nossa peregrinação cristã. E o cristão que não se atentar para isso, escolheu o caminho das virgens nécias. Lembra, Mateus capítulo 25, aquelas 10 virgens, é uma figura da igreja na sua totalidade. 10 virgens, a figura da igreja na sua totalidade. Porém, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. O que quer dizer a palavra nécia? Essa palavra tem a ver com desleixo. Essa palavra tem um sentido muito profundo e traz muitos significados para nós. O nécio é aquele que ele tem uma fé religiosa, porém ele é incrédulo no coração. A palavra nécio é melhor estudada no livro de Provérbios, e você vai ver todas as citações dessa palavra, que envolvem indiferença, desprezo, descuido, desleixo. Assim eram as virgens dessas. Elas viveram acomodadas na sua situação, descuidadas quanto ao zelo espiritual. Meu irmão, minha irmã, você tem zelo espiritual? Você tem zelo espiritual pela sua vida? Será que o mundo não tem te atraído? Será que o mundo não tem roubado de você os valores espirituais? Será que o mundo não está te distraindo? Será que o mundo não tem roubado a sua visão celestial? Será que nós não temos perdido aquele assombro, aquele temor, aquela reverência de estar diante de Deus? Nós precisamos olhar para tudo isso.
porque nós vivemos um momento sério, e não é momento, irmãos, de nós nos distrairmos, não é momento de nós ficarmos aqui pregando mensagens sem sentido e vazias. É momento de acordar a igreja, despertar a igreja, encorajar a igreja para viver esse momento com alegria, momento de gozo, preparar a igreja para experimentar o último e grande avivamento que se dará antes da volta do nosso Senhor Jesus. Aquilo que no capítulo 2 do livro de Joel chama de chuva seródia. Este avivamento, a chuva seródia é a chuva do tempo da colheita. Havia a chuva temporã que acontecia antes da plantação, e depois a seródia acontecia antes da colheita. O início da história da igreja começou com um grande avivamento, é o que temos no livro de Atos dos Apóstolos. Se no início da história da igreja foi marcada por um grande avivamento, nessa dispensação, também no final dessa dispensação, a última fase da obra de Deus na sua igreja também será marcado por um grande avivamento, que será coroado com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu encorajo você a olhar esse assunto com extrema seriedade, a ver este assunto aos pés do Senhor, porque o Senhor está nos falando de algo muito sério, e muitos se encontram como este irmão mais velho do filho pródigo. O primeiro ponto que nós vimos foi justamente isso: viver a vida cristã na periferia, não participar daquilo que alegra o coração de Deus, não participar do seu gozo, da sua satisfação. E por quê? Porque o novilho, o cordeiro foi morto. O que significa o cordeiro foi morto? Aquele cordeiro que foi preparado. A Bíblia fala que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi oferecido antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o pecado não pegou Deus de surpresa. Havia dentro de Deus um cordeiro. Irmãos, o assunto cruz, doutrina da cruz, tem três aspectos. Primeiro, a cruz como princípio eterno em Deus. Segundo, a cruz do Calvário, aquela na qual Jesus morreu. E terceiro, o caminho da cruz, o caminho no qual nós somos ordenados pelo Senhor a andar. A cruz como princípio eterno em Deus. Essa é a cruz do Cordeiro. Em Israel, em Êxodo capítulo 12, diz que antes daquele cordeiro ter sido morto, o seu sangue ter sido colocado nos umbrais da porta, primeiro ele foi escolhido, depois ele foi separado, e só no 14º dia ele era escolhido e separado no 10º dia, e ele morreu no 14º dia. Isso quer dizer o quê? Antes de ter sido morto, ele foi separado. O plano da redenção, dentro dessa perspectiva, é antes da queda do homem. Isto compõe o supremo e eterno propósito de Deus. Então, amados irmãos, quero dizer para vocês, este assunto é sério. Nós, como igreja do Senhor, hoje nós vimos pela manhã aquela grande figura de Barrabás e Cristo. Eu creio que os que estavam aqui devem ainda ter mantido fresco na sua memória este quadro, Barrabás e Cristo. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez por você, pela sua vida, olha o que Deus fez por todos nós. Ele entregou seu Filho, Ele levou seu Filho à morte pelos nossos pecados. E quando Jesus disse, está consumado, sabe o que ocorreu? Ele entrou na morte, Ele destruiu os poderes da morte e do inferno. Ele entrou até as profundezas do abismo, tomou as chaves da morte, do inferno das mãos de Satanás. Ele ressuscitou triunfantemente. Depois ele aparece para Maria. Depois ele fica 40 dias com os seus discípulos. E ao final disso, ele ascende aos céus. E ele foi recebido, como Davi cantou no Salmo 42, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Eu quero dizer para você
os céus está em festa, o Pai está em festa, porque o seu Filho perdoou todos os nossos pecados, Ele alcançou a nossa eterna redenção. O que significa a vida e o culto da igreja, significa o gozo, a alegria de sermos parte dessa festa. Não existe, irmãos, e eu creio que nenhum de nós aqui temos motivos, como cristãos, como filhos de Deus, nessa filiação eterna, nesse perdão eterno. Nenhum de nós temos o direito de termos esse mesmo coração, ou o coração deste filho mais velho. Nenhum de nós. É inadmissível um cristão aceitar a condição da superficialidade, da frieza e da indiferença. É inadmissível um cristão viver a vida cristã de qualquer maneira, desleixado, como essas virgens nécias. É inadmissível alguém que anele viver a eternidade com Deus. E isso é muito estranho, porque tem muitas pessoas que querem passar a eternidade com Deus e não tem tempo para Ele aqui. Querem passar a eternidade aos pés do Senhor, adorando o Senhor, mas aqui não adora. O coração é rígido, há muita dureza de coração, há muita falta de quebrantamento, mas queremos passar a eternidade aos pés dele, mas não temos tempo para Ele aqui. Esse é o cúmulo da incoerência. Então, meus irmãos, este é um quadro que nós temos que ver, porque este pai aqui, ele tem dois filhos, um estava perdido fora e o outro estava perdido dentro da casa. E aqui vem uma outra lição. Quantos de nós, irmãos, eu falo isso com temor, falo isso debaixo das mãos do Senhor, gostaria que você me ouvisse. Quantos de nós podemos estar sentados aqui neste lugar e estamos perdidos? O pai tinha um filho perdido fora e tinha um perdido dentro da casa. Quantos? Um que saiu, desviou, e outro que estava dentro, também perdido. Quantos? Quantos estão assim, perdidos? Quantos estão, mas não participam, não desfrutam, não vivem a vida cristã de maneira integral? Quantos? Eu quero te pedir, em nome de Jesus, coloque sua vida diante da luz de Deus, da sua palavra hoje, vá aos pés dele, conserte sua vida, mude o seu caminhar, peça para o Espírito Santo intervir na sua história hoje, peça para o Senhor intervir na sua vida hoje, peça para o Senhor vir com a mão forte, te arrancar desse estado de mediocridade espiritual, e levar você a viver uma vida cristã no padrão de Deus, no padrão celestial, no padrão daquilo que Deus requer de você. Então aqui nós temos esses filhos perdidos. Há um outro detalhe aqui que nós vimos sobre este filho, é que ele estava no campo. No momento da festa, ele estava no campo. E aqui nós temos um paradoxo: a festa e o campo. O campo é o mundo, o campo era o seu trabalho, o campo era a sua vida secular. Aí estava o grande problema. Ele estava completamente desconectado por causa da sua vida. Ele nem sabia o que estava acontecendo na sua casa, ou dentro da casa do pai. Ele não sabia o que estava acontecendo com o pai, ele não sabia o que estava acontecendo dentro da casa do pai. Por quê? Por causa do campo. Porque ele tinha uma vida dividida. Ele estava emocionalmente divorciado do seu pai, longe, no campo. Ele estivera, diz o texto assim, que ele estivera no campo. O campo é uma figura do mundo. E quando eu falo do mundo, eu não falo do mundo no sentido geográfico da palavra. Eu falo do mundo como uma entidade espiritual. Especialmente no Novo Testamento, a palavra mundo, ela configura uma entidade espiritual. Uma entidade espiritual que está em completa oposição a Deus e a sua obra. O mundo, o qual a Bíblia diz que se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Aquele que se considera amigo do mundo é inimigo de Deus.
Quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele diz que a nossa vida tem que ser um culto a Deus, um culto consagrado a Deus. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, a palavra ali é cosmos, mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Porque muitos cristãos hoje desconhecem a vontade de Deus nas suas vidas? Por que andam confusos? Por que andam como um barco à deriva? Por que eles andam sem nenhuma direção espiritual? Porque se perderam na jornada espiritual. A razão é muito simples, está explicada aqui. Eles entraram na forma, no molde, no padrão do mundo. Quando você está no padrão do mundo, você perde a direção da vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você se conforma com o mundo, você perde a condição de ser um culto, um santuário, um templo de Deus. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, o templo de Deus que somos nós é um templo sagrado, e nós não temos o direito de destruir o santuário de Deus dentro de nós, que foi construído pela habitação do Espírito que veio para dentro de nós. Quando o Espírito Santo veio para dentro de nós, ele é o Espírito da habitação. Ele construiu dentro de nós um santuário, um templo, onde Deus é honrado, onde Cristo é magnificado, é adorado, é percebido, é sentido, é desfrutado. Nós somos esse santuário. Porém, quando nós nos conformamos ao mundo, nós perdemos essa condição de santuário. Nós passamos a ter dentro de nós um lugar de profanação. O que quer dizer? O lugar onde o Senhor não é honrado. E aí o que acontece, irmãos? Nós passamos a entulhar a nossa vida com tudo aquilo que não agrada a Deus, coisas que intoxicam a nossa vida, que roubam o nosso tempo, que destroem a nossa devoção, o nosso amor, a nossa consagração, o nosso serviço espiritual, a nossa identidade espiritual. Passamos a viver como este filho mais velho. O campo passa a ser o meu lugar. O campo é o lugar que me rouba da casa do Pai, do desfrute do Pai, do gozo do Pai, da presença do Pai. O campo. Este é o grande perigo, irmãos, porque muitos irmãos, muitas irmãs não estão percebendo a gravidade de tudo isso, a seriedade de estar hoje sendo tomado pelo poder sedutor e destruidor do mundo. Duas coisas que nós precisamos entender: o lugar do pecado e o lugar do mundo na nossa vida. O pecado, ele fere frontalmente, diretamente, o caráter de Deus. O mundo, muitas vezes não, porque o mundo é lícito. O mundo tem muitas coisas lícitas, mas tem muitas coisas no mundo que não me convém. E é aí que está o perigo. Aí que está a linha tênue. Por quê? Porque Deus não criou o mundo. O mundo surgiu como um sistema em oposição completa a Deus através da descendência de Caim. Está lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, são os 3 filhos de Ada. Aquela mulher gerou 3 filhos, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. E esses 3 filhos foram aqueles que criaram ferramentas para que eles pudessem viver uma vida independente de Deus. Porque antes da queda, o homem era completamente dependente de Deus. Deus havia dado tudo para o homem desfrutar. Mas à medida que o homem foi avançando, crescendo, a parte de Deus, após a queda, ele foi tendo uma vida própria. E aí esses 3 filhos, o que eles criaram? Eles criaram ferramentas para defesa, para proteção. Eles passaram a criar gados para a provisão, e instrumentos de música para a diversão. Prazer, provisão e proteção, ou proteção, provisão e prazer. Essas 3 palavras caracterizam o mundo hoje.
proteção, provisão e prazer. E assim, eles sistematizaram uma vida sem Deus. E à medida que eles foram avançando, vivendo, construindo uma vida sem Deus, mais o pecado foi proliferando no meio deles. E nós temos isso na geração de Noé. Que tragédia, irmãos. Que tragédia, irmãs. E hoje nós temos o mundo como ele está hoje, como entidade espiritual. E Satanás, ele tem uma hierarquia de demônios que atua sobre o sistema do mundo, através dos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. E as hostes espirituais da maldade atuando nas regiões celestiais. E aqui eu quero tomar apenas uma parte: dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega para descrever isso é cosmocratos. Cosmos, kratos. Fala desses demônios que atuam em toda forma e sistema de governo que existe, pervertendo leis, aprisionando as pessoas, onde nós vemos as injustiças jurídicas, políticas, em todas as esferas do mundo. São esses cosmocratos que fazem isso. Então estamos aí, irmãos. Eu gostaria de encorajar os irmãos a perceber todo esse estado de coisas que se opõem contra nós. O campo é uma figura do mundo. Quanto mais do mundo houver em nós, menos haverá desejo em nós de amar o que o Senhor ama, de desejar o que o Senhor deseja, de nos envolver com aquilo que Deus está envolvido. Quanto mais houver do mundo na nossa vida, mais distante daquilo que entendemos como casa do Pai. E eu quero aqui fazer um parênteses. Casa do Pai não é esse local de reunião, irmãos. Esse local de reunião não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é o santuário interior que o Espírito Santo criou através da sua habitação. Então nunca pense que a igreja é a casa de Deus, nesse sentido estrutural. Igreja como casa de Deus somos nós, é orgânico, não é organização. É orgânico, é pessoas, não é organismo. Ou organização, é organismo, não é organização. É um organismo vivo, não é essas paredes de concreto. Isso aqui não é a casa de Deus. Nós não estamos dentro da casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. O Espírito de Deus está dentro de nós. Então isso tem que ser uma lei que rege sua vida, porque se você ignorar isso, você não entendeu nada de salvação, não entendeu nada do Evangelho de João, especialmente os textos que o nosso irmão Valdeci leu aqui. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Em que lugar ele foi preparar? Na casa do Pai. Aí depois ele vai dizer no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aonde o Pai vai fazer morada? Em nós, naqueles que amam a sua palavra. Então muito cuidado, irmãos, com relação à questão do mundo. Vamos avançar um pouco, vamos avançar um pouco mais. O ponto que nós paramos foi sobre o ego ferido. Este jovem ficou profundamente ferido e irado. No versículo 27 e 28 diz assim: teu pai mandou matar o novilho. Esse artigo definido aqui é importante: o novilho, cevado, porque recuperou seu irmão com saúde. Aí diz que ele se indignou. O sentido aqui é que o seu ego ficou profundamente ferido. Ele estava agindo como se o seu irmão não merecesse aquele bezerro e o seu pai não merecesse aquela festa. Irmãos, quando nós agimos com indiferença, como igreja do Senhor, como parte da igreja do Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo: Deus não merece a nossa alegria, Deus não merece o culto adequado, Deus não merece. É como se nós estivéssemos oferecendo para Ele a nossa apostasia, a nossa frieza. Sabe o que esse filho ofereceu para o pai? Ele ofereceu para o pai a sua frieza, ele ofereceu para o pai a sua apostasia, ele ofereceu para o pai a sua indiferença. Meu irmão, você concorda com isso? Claro que não, mas muitas vezes, da maneira como nós agimos, nós concordamos.
quando oferecemos esse coração frio, gelado, rígido, quando nós aceitamos a apostasia como uma condição natural na nossa vida. Deixa eu dizer algo para vocês, meus irmãos, irmãs, escute o que eu vou te dizer. Avivamento é a condição normal da vida da igreja. Vou dizer mais uma vez, avivamento é a condição normal, natural da vida da igreja. Uma igreja que não está experimentando avivamento, não está buscando um avivamento, não está buscando uma restauração para o avivamento, ela está em completa colisão com a vontade de Deus, fora do tempo e do modo de Deus. Isso aqui seria o suficiente para nós pararmos esta reunião e irmos todos aos pés do Senhor. Avivamento é a condição normal da vida da igreja. Uma igreja que não busca, uma igreja que não esteja envolvida num avivamento, ela não pode se autoproclamar o povo de Deus, mas uma mera tentativa de ser. Um cristão que não está buscando um avivamento para a sua vida, ele está vivendo uma vida cristã anormal. Ele está vivendo o que esse jovem aqui está vivendo. Ele está vivendo longe dos anelos do Pai, longe do propósito do Pai, longe da alegria do Pai. Aceitar a anomalia espiritual, uma vida cristã anormal, como uma condição natural, é você desprezar a obra do Espírito Santo hoje, é você desprezar a obra do Calvário. Digo aqui para todos nós, em especial nós que servimos, devemos considerar isso diante do Senhor. Nós precisamos ser os primeiros a ter um coração avivado, nós devemos ser os primeiros a encorajar os irmãos a ter uma vida avivada. Avivamento é a condição normal da vida da igreja. Sem o avivamento, nós seremos engolfados pelos poderes das trevas que regem este mundo. Sem avivamento, nós nunca vamos ter a restauração verdadeira daquilo que é o ministério da palavra, por meio da unção do Espírito. Sem o avivamento, nós não ouviremos o despertar da trombeta de Deus. Sem o avivamento, nós nos tornaremos presas vulneráveis para o espírito, para o governo e para o sistema do anticristo. Sem o avivamento, nós estaremos fadados ao fracasso espiritual desta geração. Sem o avivamento, nós estamos espiritualmente mortos, como a igreja de Sardes, tendo um nome que vive, mas está morta. Isto é, sem realidade espiritual, sem avivamento. Por isso eu quero dizer para os irmãos, quando vocês voltarem, estiverem nas suas comunidades, lembre-se disso. Vocês podem esquecer tudo que vocês ouviram aqui, mas não esqueça disso. E se isso não levar vocês a um compromisso sério em busca de um avivamento nessa hora, um avivamento caracterizado pela centralidade de Cristo, pela centralidade da sua palavra, um avivamento que promova uma verdadeira comunhão, que restaure o verdadeiro sentido do Evangelho entre nós, um avivamento que esteja nos preparando, nos santificando para Deus e nos consagrando para servi-lo de forma eficaz, corajosa nessa geração. É disso que eu estou falando, é esse avivamento que eu estou falando. Do contrário, seremos como esse jovem, amargos, rígidos, frios, indiferentes, em completa colisão com a vontade de Deus. Estamos batendo frontalmente contra a vontade de Deus. E deixe-me colocar mais um ponto. No versículo 29, esse filho diz assim para o pai: há tanto tempo que te sirvo, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos.
Aqui nós vemos vários pontos. Um deles, ele não servia o pai por amor, ele servia o pai por recompensa. Ele não amava o pai pelo amor do pai, ele amava o pai pelos bens, pelas bênçãos. Quantos de nós somos assim, irmãos? Servimos a Deus pela recompensa e não por amor. Não por amor. Aqui está este coração, ele buscava a recompensa para a sua alegria e não buscava servir o pai por amor, para que o pai encontrasse nele toda a satisfação. Não era a alegria do pai que interessava, era a alegria dele e dos seus amigos. Nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Ele queria a alegria dele e dos seus amigos, não era a alegria do pai. Você consegue entender esse quadro? Você consegue ver algo grave aqui? Algo que com certeza e possivelmente esteja acontecendo com muitos. Amar a Deus de uma forma religiosa e não sincera. Amar a Deus e servir a Deus para ganhar algo dele, não para ganhar Ele. Ganhar Ele, tornar Ele o nosso ganho. Como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Ele diz que por amor a Cristo ele perdeu todas as coisas e as considera como refúgio, e ele perdeu tudo para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Este é o amor verdadeiro. E este jovem aqui, meus irmãos e irmãs, ele diz para o pai com todas as letras: nunca me deste o cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Eu te sirvo há tanto tempo. Servia pelo cabrito, mas não pelo amor. Interessava era a sua alegria e não a alegria do pai. Que tragédia, irmãos. Que tragédia é a vida de muitos cristãos hoje, que amam a Deus de forma superficial. Você vê esse mesmo comportamento, como eu disse já a vocês numa palavra passada, ontem. A igreja de Éfeso, uma igreja cheia de obras, mas uma igreja que não tinha devoção, não tinha amor. O Senhor diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O melhor do teu amor. A palavra primeiro aqui vem de um vocábulo que significa o melhor. E essa igreja um dia amou o Senhor com um amor incorruptível. Em Efésios, na carta que Paulo escreveu para esta igreja, ele vai enaltecer a devoção e o amor daqueles cristãos. Aquela primeira geração de Éfeso era uma geração que amava a Deus profundamente, amava a Deus de uma forma sincera. E Paulo vai dizer que aqueles irmãos amavam a Deus com amor incorruptível. Esta palavra incorruptível, ela tem a sua origem na língua grega de algo sem fim, de algo infinito. Eles amavam a Deus com amor infinito. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Que aquela igreja deixou de amar a Deus dessa forma. Então nós vamos ver e ler 1 e 2 Timóteo, você vai encontrar isso. Primeira coisa que aconteceu naquela igreja, Paulo havia advertido, quando Paulo saiu da prisão, da primeira vez que ele foi preso, ele saiu da prisão, e possivelmente ele tenha ido a Éfeso, como diz alguns escritores, e na sua terceira viagem missionária, quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele esteve em Mileto, e de Mileto ele chamou os presbíteros de Éfeso, e disse para eles: cuidem de vocês e do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo aqui não é título ministerial, a palavra aqui é episcopo, é aqueles que têm a visão do alto, é aqueles atalaias que vê todo o escopo, aqueles que têm uma visão mais alta, são aqueles que supervisionam, aqueles que cuidam da igreja. Aqui está uma função pastoral, e que hoje, lamentavelmente, virou título eclesiástico, título clerical. Não tem nada que seja mais satânico do que isso, do que alguém se dizer cristão, servo de Deus, ser chamado de bispo, ou mesmo apóstolo, ou seja, qualquer título. Os títulos ministeriais não são profissões,
são funções. Funções. Então veja bem, amados irmãos e irmãs, escute isso. Paulo vai alertar aqueles presbíteros de Éfeso, anciãos, aqueles que ocupavam a função pastoral na assembleia. Paulo vai dizer para eles: cuidem de vocês, cuidem do rebanho, como episcopo, como aqueles que estão no alto vendo o problema, ou antecedendo, ou prevenindo os problemas, porque eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes atacarão o rebanho. Muitos até dentre vocês não pouparão o rebanho, fazendo discípulos após si. Foi isso que aconteceu. Lobos vorazes, homens hereges, pervertidos, diluíram o evangelho. Olhe 1 Timóteo capítulo 1, os versículos 4, 5, você vai ver isso. Transformaram o evangelho em fábulas. Paulo chega a dizer: Timóteo, eu te exortei para que deixasse algumas pessoas aí em Éfeso, para que estas pessoas pudessem ser cuidadosas e não permitir que outros ensinassem doutrinas estranhas, cheias de fábulas e genealogias. Eu te encaminhei, eu te exortei, para que não permitisse que essas pessoas ensinassem essas fábulas, palavra que é doutrinas vazias, sem sentido. E aqui começou, irmãos, o esfriamento do amor, porque a primeira coisa que o diabo destrói entre nós é a relevância e o lugar da palavra. Quando a palavra vai sendo diluída, quando ela perde o seu caráter espiritual, quando ela vira mero discurso, quando ela é sempre ministrada na superficialidade, o povo tem dificuldade de ouvi-la e recebê-la na profundidade. Quando ela começa a virar história, fábula, é assim que o inimigo faz. Primeiro ele destrói o nosso caráter espiritual de igreja, ele destrói a palavra, aquilo que é espiritual. Depois ele destrói aquilo que é o nosso afeto, aquilo que é a nossa emoção, o nosso amor. Ele destrói esse fundamento, a palavra, depois o amor. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. É assim que ele faz. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor restaure a sua palavra nesse tempo, que o Senhor restaure o lugar do seu evangelho entre nós, que o Senhor restaure esta palavra viva, poderosa, eficaz, cortante, penetrante, porque é esta palavra que vai nos guardar, nos proteger, nos edificar, impedir que nós venhamos cair no engano, na mentira, nas ciladas de Satanás. É esta palavra que vai cortar e retirar tudo aquilo que não glorifica a Deus entre nós. É esta palavra que vai nos convencer do nosso pecado, esta palavra que vai ser luz no nosso coração. A sua palavra é esta, o evangelho. E quando o diabo destrói isso, quando ele destrói, meus irmãos e irmãs, aí ele vai destruindo os nossos afetos, ele destrói a nossa devoção, ele destrói o nosso amor. É isso que ele faz. Então você vê aqui esse filho, ele servia por recompensa, não por amor. Hoje existe um evangelho que transforma Deus num ser utilitário. O evangelho que transforma Deus no ser utilitário. Ele só serve para mim quando ele está trabalhando ao meu favor. Onde a oração se torna muito mais realização e não relacionamento. Hoje nós oramos por causa das realizações, mas não oramos por causa do nosso relacionamento com Ele. A oração tem um lugar de realização e não de relacionamento. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e irmãs. E vamos aqui para o último ponto. Ele diz: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Aí o pai diz: tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Irmãos, observe essa frase: tudo que é meu é teu. Era tudo dele. O pai era dele, o cabrito era dele, a riqueza do pai era dele. Ele tinha tudo no pai, ele tinha tudo. A casa também era dele. Todas as grandes riquezas do pai eram dele. Sabe o que o pai estava dizendo para ele? Meu filho, você tem direito a tudo. O cabrito também era teu.
Tudo isso é teu. Isso aqui tem uma lição. É o perigo de nós vivemos a vida cristã na periferia, na superficialidade, não conhecer a nossa herança em Cristo. Muitos cristãos não conhecem a sua herança em Cristo. Eles não conhecem, por exemplo, vamos falar aqui do primeiro ponto que eu gostaria de considerar sobre a nossa herança em Cristo, o perdão eterno. Eles não conhecem o perdão eterno. Segundo, eles não conhecem a habitação do Espírito Santo. Terceiro, eles não conhecem o vivo e novo caminho que foi aberto para nós até o trono da graça, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 16 e o capítulo 10, versículo 19. Hebreus 4 diz assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente, com inteira liberdade, sem culpa, sem acusação. Aonde? No trono da graça. Capítulo 10, versículo 19 de Hebreus: tendo, pois, intrepidez, é a mesma palavra para confiadamente aqui em Hebreus 4. Intrepidez para quem, irmãos? Para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos abriu pelo seu sangue. Muitos cristãos desconhecem isso, preferem viver a vida cristã medíocre, como mendigos. Veja mais, um outro ponto da nossa riqueza em Cristo, insondável riqueza, ou riquezas em Cristo, o sumo sacerdote, que está diante de Deus por nós, sentado no trono da glória. Você tem um sumo sacerdote que intercede por você. Um sumo sacerdote que está lá, entrou por você, ele veio por você, ele viveu por você, ele morreu por você, ele ressuscitou por você, ele ascendeu por você, ele está no trono da glória por você, e ele voltará por você. Tudo isso que nós temos, e muitos cristãos não sabem que tem isso, nem desfrutam isso, preferem viver a vida cristã como mendigos, ou medíocres, ou na periferia, ou na superficialidade, enquanto Deus está falando para você hoje: entra, meu filho, entra, minha filha. Por que você vive carregando esse fardo pesado? Toma meu jugo que é suave, é leve. Por que você está esmagado por essa culpa? Eu levei todos os teus pecados, eu já removi toda a culpa, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que nós temos, meus amados irmãos. Não somente isso, temos uma eterna esperança, de que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai terminar até o grande dia final. Essa certeza que Deus não nos deixará espiritualmente inacabados. E eu estou falando aqui para você, meu irmão, minha irmã, que verdadeiramente nasceu de novo. Você que ama o Senhor, você tem essa certeza, essa esperança de que o Senhor, Ele vai terminar a obra na sua vida. E ainda, some-se a isso, a promessa do desfrute eterno, a suprema posição que ocupamos hoje como filhos de Deus. Eu poderia citar muitas outras riquezas. Suprema posição que nós ocupamos hoje como filhos de Deus. Nós que outrora éramos filhos da ira, hoje nós somos filhos de Deus. E aqui nós temos uma lição para aprender. Quando esse filho mais novo, o irmão mais novo voltou, você se lembra que quando ele voltou, ele disse algo consigo: voltarei para meu pai e direi ao meu pai: não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus jornaleiros. Ele não queria ser filho, ele queria ser um mero jornaleiro. E quando ele chegou diante do pai, que ele se curvou, o que ele disse? Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus jornaleiros. O que o pai disse? O pai nem tomou conhecimento. Ele disse para o servo: trazei a melhor roupa, trazei as sandálias e trazei o novilho cevado.
porque esse meu filho estava morto e hoje ele ressuscitou. Oh, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus, ele foi até a cruz, ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E quando ele ascendeu aos céus, também nós, porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Fomos crucificados com ele na sua morte, fomos sepultados com ele na semelhança da sua morte. Isso está em Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. É o mesmo que diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se pois fostes ressuscitados com Cristo, nós fomos ressuscitados. Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso é posição, irmãos, é a nossa posição, é a nossa filiação eterna, e essa filiação você não perde. Eu vou te dizer isso com muita calma: a filiação você nunca perde. A posição de filho é uma posição que você nunca perde. Compreende isso? Mas por outro lado, havia um filho que desconhecia a posição de filho. Um filho que desconhecia a posição de filho. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele crave essa palavra no nosso coração, na nossa vida. Vamos orar para que o Senhor, Ele tome esta palavra e edifique a sua vida, edifique a sua igreja aqui neste lugar. Que essa palavra, ela possa entrar no teu coração, ela venha ser vida, ela venha ser uma palavra que transforme o seu modo de viver. Que essa palavra traga para você uma luz profunda no seu coração, onde o Senhor possa te examinar e te atrair para Ele mesmo. Meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra. Pai, que essa palavra venha tocar de maneira profunda o nosso coração. Que essa palavra seja uma revelação da tua face no nosso coração, Senhor. Tua face de amor. Não permita que sejamos como aquele filho, com aquela fé, com aquele amor, com aquela indiferença, totalmente transtornado, Senhor. Aquele filho cuja fé e amor tinha muito mais um aspecto de religião, da indiferença da religião, da negligência, do desprezo. Senhor, que não haja aqui entre nós esse coração, porque se houver, Senhor, transforma, torna o nosso coração um coração quebrantado, um coração rendido, um coração de filhos amados, filhos que não apenas são amados, mas filhos que te amam de verdade e que te sirvam por amor e não por recompensa. Transforma a nossa vida, Senhor, que a tua palavra venha causar um impacto no nosso coração. Senhor, traga transformação, traga, Senhor, transformação de vidas aqui, em nome de Jesus. Que não haja aqui pessoas, Senhor, como este filho mais velho, esse filho rancoroso, esse filho indiferente, esse filho medíocre. Ajuda-nos, Senhor, aviva o nosso coração, Senhor. Começa uma obra de avivamento em nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.